Hey, hey, Web3! Seja bem-vinda ao Blocafé número 63, um bloco que inicia neste mês de dezembro um mergulho na retrospectiva de 2023. Nossa fonte de insights hoje é um analista atuante no mercado cripto desde 2015 e traz a sua visão sobre os acontecimentos mais marcantes do ano. Preparem-se para uma discussão envolvente sobre regulamentação, limpeza do mercado, chegada institucional, DREX, RWA, stablecoins, inteligência artificial, eventos presenciais e até mesmo uma análise perspicaz sobre saúde mental no contexto cripto. Nosso convidado compartilhará também as inspirações por trás do seu último livro. E para adicionar um toque pessoal, exploraremos os desafios e recompensas de ser um criador de conteúdo, uma jornada que nosso convidado conhece bem. Sem mais delongas, vamos embarcar nesta viagem informativa e reveladora pelos bastidores do ano que se encerra. Tudo pronto? Pegue o seu café e vamos falar de blockchain. Hey pessoal, o bloco está prestes a começar, mas antes vamos trocar umas ideias. Este é o momento da nossa publicidade e como não temos um parceiro para este bloco, vou falar com você, ouvinte do Blocafé, para você saber como você pode ajudar o Blocafé a continuar a crescer. E vou te contar, a sua ajuda é absolutamente essencial. Primeiro e acima de tudo, a sua audiência e interação nas redes sociais são o tesouro mais valioso que eu tenho. Você sabe que a nossa plataforma social principal é o X, mas também estamos explorando o LinkedIn. Portanto, interaja com a gente nessas redes que você já ajuda um montão. Isso é realmente incrível e fundamental para nós. Você também pode pedir o POAP, que é gratuito e exclusivo para cada episódio. Mas espere, tem mais. Se você puder e quiser, eu sei, não está fácil para ninguém, você pode apoiar financeiramente o Blocafé. E para tornar essa experiência inesquecível, temos um NFT comemorativo de 1 ano na rede Zora. Por apenas 0.01 Ether, você pode eternizar seu apoio ao Blocafé na blockchain e ter esse registro na sua carteira. Incrível, não é? O primeiro link na descrição vai direto para a página do Mint. Se você tiver dúvidas sobre como enviar Ether para a rede Zora, estou à disposição para ajudar você. Como você viu, há várias maneiras de você apoiar o meu trabalho e uma delas é simplesmente ouvir esse podcast que está prestes a começar. Muito bem a todos que chegaram agora, eu sou o iSouSerious e esse é o Blocafé, o podcast Web3 que acredita que a informação é a ponte para a revolução. Aqui você vai mergulhar no universo da Web3, entender suas possibilidades e desafios e descobrir como ela pode revolucionar a sua vida digital. Com entrevistas exclusivas com builders, queremos compartilhar conhecimento e inspirar você a construir o futuro que deseja. Experimente você também a Web3 com o Blocafé. Na blockchain já é possível você ouvir o nosso podcast sempre um dia antes de ser distribuído na Web2, mintar um NFT gratuitamente a cada episódio e coletar os curtas mais interagidos pela comunidade. Favorite o Blocafé no protocolo da Áudios e peça o POAP deste bloco. Se você já está no protocolo da Lens, siga a gente por lá também. E assim, de bloco em bloco, experimentamos a blockchain para eternizar os nossos cafés. O agregador de links está na descrição. Bom, agora sim, vamos para mais um cafezinho na blockchain. Eu estou acompanhado hoje de Gustavo Cunha, ou talvez você já ouviu falar também como FinTrader. Vamos falar muito sobre a sua bagagem, vamos fazer uma retrospectiva. Aliás, essa é a palavra de ordem desse episódio, não só desse episódio, mas desse mês de dezembro inteiro. Nós faremos uma retrospectiva do ano de 2023, então já quero agradecer ao Gustavo por ter aceito o convite, uma honra enorme ter você aqui finalmente, né, nos estúdios do Blocafé. Já estamos quase 1 ano marcando esse podcast. Então, Gustavo, para a gente dar o pontapé inicial, eu peço a gentileza de você se apresentar para a comunidade e
contasse aquela clássica pergunta que como que o Gustavo Cunha e as criptos se encontraram. Seja bem-vindo, Gustavo. Vamos lá, valeu, Ai. Primeiro, obrigado aí pela oportunidade de estar batendo esse papo contigo aí. A gente já tá desde maio, acho, né? Quando a gente se conheceu lá na Ethereum, aqui na Ethereum Porto, tentando combinar. Que bom que deu certo. Sigo o teu programa aqui, vejo muito do que você faz também. Acho que é um prazerzão estar aqui, poder participar e agregar aí nessa trajetória que você está fazendo. Gustavo Cunha, cara. Gustavo Cunha tem duas vidas. A vida de mercado financeiro tradicional, foram quase 25 anos em banco, né, onde eu fui trader, gestor de fundo, diretor de banco internacional no Brasil. Então, assim, é uma trajetória bastante consolidada, principalmente na parte de câmbio. Eu diria que foi uma das principais pontos de atuação. E, após isso, a parte de cripto, vamos dizer assim. Como é que eu entrei? Como é que eu me encontrei com o Bitcoin, cara? Quando eu saí de banco em 2015... eu montei uma empresa que era para se aproveitar da parte do Open Banking que estava começando no Brasil, uma startup. E a startup é uma pessoa que veio trabalhar com a gente lá para ser o CTO da empresa. Ele vinha do mercado Bitcoin. E um dia ele senta do meu lado e fala assim, não, eu tenho aqui o Bitcoin, como é que funciona? Eu, curioso, comecei a conversar com ele e de repente ele me mostra que ele tinha lá $100 nos Estados Unidos e que de repente ele transferiu aqueles $100 equivalente de Bitcoin para o Brasil e fez R$500. O câmbio na época era 3-1, então para $100 teria que ter feito R$300, não 500. Eu olhei e falei, opa, como é que pode um negócio desse? Né? E aí foi aquela coisinha que, como a gente fala no mercado cripto, foi o buraco da Alice, né? Então assim, você entrou, eu olhei e falei assim, nossa, como é que é isso? Daí eu fui tentar entender a tecnologia e aí foi um caminho sem volta, né? Então assim, desde 2015, começo de 2016 até hoje, entrando em cripto e desvendando e tentando entender o que é esse novo mundo, que é essa tecnologia. E aí eu entendo cripto não só como um movimento, tem esse ethos cripto aí do Bitcoin, toda a parte de descentralização, de individualização, né, de identidade que ele traz junto aqui, mas também a parte da tecnologia, né, uma tecnologia muito poderosa e que é muito melhor que grande parte da tecnologia que nós utilizamos hoje nos sistemas tradicionais financeiros, né, no que a gente interage ali com bancos, aqui em Portugal é MBWay, até o próprio Pix no Brasil, né? Então assim, eu acho que a gente tem aí uma tecnologia muito poderosa e foi por aí que eu me embrenhei, e aí cada vez me fascinando mais, né? Então quanto mais você aprende, mais você vai atrás, mais coisas você tem a aprender e mais coisa legal você conhece. Então assim, para mim tem sido uma trajetória esses últimos 7, 8 anos aí, espetacular em termos de aprendizado, desafio, e com dois chapéus que eu falo que todo mundo tem que ter e que cripto permite, que é o chapéu da educação e o chapéu da experimentação, né? Acho que esses são dois alicerces importantes que a gente tem que carregar com a gente sempre, né? Que é, vamos educar, vamos escutar esse podcast, vamos absorver essa informação, vamos buscar mais informação, mas vamos experimentar também, vamos lá colocar a mão na água, ver como é que funciona, né? Cripto, pela própria estrutura do mercado, e ele permite que você faça isso com pouco dinheiro até. Então assim, você não precisa ter muito dinheiro para testar. Então acho que esses dois coisas andam junto, e no meu caso específico tem a parte da educação, onde para mim isso é dois caminhos, né? O caminho de entrada, onde que eu me educo, como é que eu pego as informações, como é que eu vejo e como é que eu transmito isso aqui para as pessoas também, né? Eu tenho a FinTrender, que a gente tem várias iniciativas, né? Tem o canal do YouTube da FinTrender, tem o site da FinTrender, onde eu produzo coisas escritas, tem um podcast da FinTrender, acabei de lançar um livro sobre a tokenização do dinheiro também, né? Então assim, para mim, Gustavo, faz muito parte minha essa história de entender e também conseguir reproduzir, trazer e mostrar o que eu estou vendo para todo mundo, né? Acho que é uma coisa que a gente aqui em Web3 tem bastante, né, Wire? Aquela ideia de que a gente viu o negócio, acha o negócio espetacular, né? A gente também quer mostrar para as pessoas o quanto espetacular é, o quanto bom é aquilo lá para todo mundo. Então, assim, isso é uma coisa que está muito aí em cripto e Web3 e que eu adoro também. Realmente, e muito legal você falou duas palavrinhas maravilhosas, né? Experimentação e educação. E realmente você faz isso com maestria. Já a gente conversou aqui antes de gravar, né, cara? Como você está produzindo, inclusive a gente vai falar sobre isso, como você está produzindo conteúdo já mesmo em quantidade e está mantendo qualidade. Isso é muito legal. E a gente vai até trazer um pouquinho mais à frente. Mas vamos
começar já a mergulhar nessa retrospectiva, Gustavo, a gente separou alguns tópicos aqui e eu acho que o primeiro que salta aí, pelo menos na minha interpretação, é a regulamentação, a regulação da SEC aqui da Europa, já um pouquinho mais, com mais clareza, tanto ao Reino Unido quanto a própria União Europeia com MiCA. O Brasil também ali, né, entrou o ano se decidindo ali, agora o Banco Central já está vindo também com mais clareza. Enfim, o que te salta aos olhos com relação à regulamentação que a gente viu recentemente nesse ano de 2023 e se você acha que a SEC pesou um pouco a mão nesse movimento? Eu acho que primeiro deixa eu dar um passo para cima para a gente olhar o que eu falo sempre, de olhar a floresta, né? Então, assim, acho que para mim a regulamentação de cripto, dessa tecnologia, é o caminho para a adoção em massa. Tá, eu acho que a gente não tem adoção em massa de cripto, de modo geral, se a gente não tiver uma regulamentação, né? Então, assim, tudo hoje é envolvido, tem a ver com o governo, com sociedade, e as sociedades têm as suas regras e temos que ter regras aí nesse sentido. O ponto que tem hoje é que as regras, há 5 anos atrás, não permitiam que coisas dessa tecnologia fossem incorporadas, né? Então, assim, o grande problema que a gente tem, assim, é o que a gente chama de pseudo-anonimato das redes não permissionárias, né? Bitcoin e Ethereum aí como sendo as principais. Essas redes não permissionárias acabam fazendo que a gente tem esse, que era achado que era anonimato, hoje a gente claramente vê que é um pseudo-anonimato aí, pelo fato das chaves públicas não terem nomes, né? E não terem pessoas associadas, mas no final das contas, hoje já se vê que se consegue chegar eventualmente a esses nomes com uma certa facilidade, tá? Mas de qualquer forma, isso era um grande entrave quando a gente pegava as regulamentações, né, que obrigam o Know Your Customer, a AML e tudo mais. Então, assim, começa por aí, mas depois você tem mais outras coisas, né? Quem são os provedores de serviços deste ecossistema, né? Eles têm atividades que às vezes são muito parecidas com corretoras, com bolsas, com bancos do sistema financeiro tradicional. Elas deveriam seguir a mesma regra ou não? Então, assim, talvez sim, talvez não. Aí depende de cada sociedade ajustar. De qualquer forma, o que eu vejo aí em 2023 é que essa discussão já vinha à tona, ela veio melhor ainda, né? A gente tem mais essa discussão hoje em dia, o que trouxe aí algumas regulamentações importantes, o que vão abrir caminho para esses novos modelos de negócio aí, originários de cripto, acessarem o mercado regulado, né? Então acho que isso daqui é um fator muito razoável e muito bom que aconteceu durante 2023. Quando a gente fala da SEC especificamente, acho que a gente virar o ano lá de 2022 para 2023, a SEC com uma postura muito não permissiva em relação a... O que eu quero dizer com não permissiva? Uma postura muito contra a cripto, não deixando fazer, não, muita coisa dizendo não, né? A gente termina hoje 2023 com o negócio mudando, né? Então, assim, claramente a parte do ETF aí, que é a grande discussão de ETF de cripto, que o mercado americano até hoje não tem, é questão de semanas, talvez alguns meses aí para que ele venha à tona, né? Estão falando que o primeiro trimestre do ano que vem é o trimestre ali onde a gente vai ter o ETF de cripto nos Estados Unidos, né? Então, assim, isso aqui é uma mudança grande em relação ao que a gente tinha lá da virada de 2022 para 2023, né? Lembrando que 2022 foi um ano terrível em termos de regulação, né, para o regulador, né, porque muita gente perdeu dinheiro ali com Luna, muita gente perdeu dinheiro com FTX, e aí você teve uma cobrança em relação aos reguladores muito grandes, né, do tipo falando, você não quer regular porque é pequeno, mas não é tão pequeno assim mais, já teve muita gente envolvida, tem a população de países aí que foram envolvidas e perderam dinheiro nisso, né, então assim, regulador, você tem que dar uma olhada também, né, então acho que isso daqui, acho que foi a virada de 2022 para 2023, e durante 2023 a gente teve desenvolvimento dessas regulamentações, que volto a falar, eu acho que é favorável, eu acho que regulamentação não é por si só ruim, né? Então a gente tem que discutir para ver com que ela seja de acordo com o que a sociedade quer. No final das contas, as regulamentações não são impostas à sociedade, são as sociedades que definem isso, e a gente tem que participar e tentar melhorar para que aquilo seja o melhor possível. Acho que é um pouco isso. E o outro ponto é o ponto que eu falei no início, né? Então, assim, a gente não tem a adoção em massa de cripto se a gente não tiver minimamente regulado isso daqui. Sim, eu concordo contigo. E
É engraçado essa questão que você falou, né, do fim do ano, a SEC já mudando um pouco. Eu às vezes penso assim, e aí vem uma notícia e fala, não mudou porcaria nenhuma, estão seguindo assim uma agenda mesmo de Joe Biden, principalmente Gary Gensler, né? Tá mesmo, inclusive resgataram até um vídeo dele antes dele ser presidente da SEC, pô, com um pensamento totalmente bitcoiner ali, inclusive se contradizendo, porque na altura ele disse que o Bitcoin era uma commodity, não uma security, né? Então, enfim, e acho que esse discurso mudou muito, principalmente com relação à inovação, né? Os Estados Unidos começou a ser questionado se ele iria ficar para trás da inovação tecnológica, né? Então, acho que isso daí acabou forçando um pouco e também já abre porta, por essa primeira pergunta, para as próximas duas perguntas, que vai ser tanto a parte dos ETFs, preparar caminho, né, para BlackRock e etc. Mas antes disso, o que obrigou, acho, vamos dizer assim, esse aperto e talvez até uma cruzada da parte dos Estados Unidos, que foram os maus atores que aconteceram no ano de 2022, né? A gente viu aí praticamente ou já estão presos ou estão na porta da cadeia Alessi Machine, Do Kwon, Suzu, SBF e recentemente até o CZ, né, que deixou o posto aí de CEO, a Binance pagou uma multa, tá pagando fiança ali, 180 milhões para a CFTC para não ser preso, já não pode mais sair dos Estados Unidos. Você teve agora tanto o Brian Armstrong, CEO da Coinbase, como o Jesse Powell, cofundador da Kraken, dizendo, bom, agora os maus atores foram limpos, o mercado se limpou. Você concorda com isso, Cunha? Eu acho que tem dois pontos aqui. Eu acho que quando a gente fala de maus atores mesmo, de modo geral, que fizeram muito mal para o mercado, eu acho que esses daí acabaram ali, não acabaram, pelo menos até agora, vamos dizer assim, né? Não dá para dizer que acabou, porque às vezes a gente é surpreendido. Mas assim, eu acho que os grandes foram os que aconteceram em 2022. Tá, eu citaria ali os dois grandes episódios, que é o episódio da Luna e o episódio da FTX. Tá, então, assim, são dois caras que estavam claramente fazendo coisas erradas dentro do setor e que afetaram muita gente aí e talvez por querer ou por alguma ganância ou por alguma razão que não cabe a gente explicar aqui, fizeram. O caso da Binance especificamente é um caso, para mim, bem diferente desse, tá? Porque assim, o caso da Binance foi um caso de uma estrutura que permitia lavagem de dinheiro e por isso que eles fizeram um acordo e o CZ está lá cumprindo esse processo judicial, né, penal nos Estados Unidos por conta disso. Foi uma empresa que permitiu que algumas entidades aí ligadas a terrorismo, ligadas a contrabando, etc., lavassem dinheiro por ela, tá? Isso aqui é uma coisa muito mercado financeiro tradicional, se a gente coloca desse ponto de vista. Porque há mais ou menos uns 10 anos atrás, o HSBC pagou uma multa, se não me engano, alguma coisa perto de $1 bilhão por conta de uma área dentro deles que fazia parte da operacionalização de contas do Irã, né, que era um país naquela época que estava blacklisted para o setor financeiro americano. Tá, então, pagou a multa, etc., e segue o jogo. A HSBC continua como foi. No caso da Binance, você teve muita semelhança entre esses dois casos. Tá? Obviamente é uma coisa diferente, porque o HSBC sabia que ele não podia fazer, ele estava no mercado regulado, ele estava infringindo um monte de lei que já estava claramente ali. No caso da Binance, era um negócio que não tinha regulação ainda, mas pelo fato da Binance se assemelhar muito a estruturas de mercado financeiro tradicional, o regulador colocou lá as mesmas regras e sancionou o que aconteceu aí no final agora de novembro. Tá, então, eu acho que são dois casos bem diferentes. O CZ é um mau ator nesse sentido. Cara, eu acho que ele fez uma coisa muito boa para a cripto, que ele criou uma holding, um conglomerado de coisas criptos fantástico. Né? Então, assim,
por talvez formas não usuais, né, ou mais inovadoras, se a gente pode falar assim, é inegável que a Binance hoje é uma potência mundial, né? Você tem a rede BNB que tem lá a sua coisa, e você tem vários outros tokens que foram financiados por esse conglomerado da Binance aí, que tem o seu papel dentro do mercado cripto, tá? Então, assim, eu acho que são coisas bem separadas. Eu acho que o acordo que eles fizeram da Binance é muito bom para o mercado de modo geral. Primeiro, porque ele abre o mercado americano para a Binance, né? Ele faz esse settlement, está resolvido. Agora a empresa segue o jogo, né? Então, assim, ele vai ter que, obviamente, melhorar os seus controles, fazer Know Your Customer, mas ele já vinha se adaptando a isso, né? Antigamente, a gente abria conta na Binance só com e-mail, né? Eu tenho, sei lá, quando eu abri conta na Binance lá em 2016, cara, você precisava, male, você precisava do e-mail, você não precisava falar nada. Hoje em dia, para você abrir conta e começar a negociar, você tem um Know Your Customer, tem as políticas de AML, ou seja, ele já vem se adaptando em relação a isso no mundo inteiro, e eu acho que isso é bom. Abre um concorrente para a Coinbase nos Estados Unidos, né, que basicamente hoje tinha ali um mercado quase cativo só dele, né? Então, assim, acho que isso é interessante. A mesma coisa para a Kraken na Europa, tá? Então, acho que isso é uma coisa interessante, deixar a Binance viva e trazendo isso daqui. Em relação ao CZ especificamente, ele colocou lá no Twitter, né, que eu achei espetacular, que agora ele vai ter mais tempo para cuidar do que ele gosta, que é DeFi, né? Então eu falei, puta, que legal, assim, a gente pode ter coisas de DeFi vindo aí. Ele é um dos caras mais ricos do mundo, né? Então, assim, cara, o cara tem muito dinheiro, então, assim, qualquer coisinha que ele resolver fazer ou investir aí, não é pouco dinheiro e é um cara super inteligente, super conectado, né? Então, assim, ele tem um processo judicial lá, penal nos Estados Unidos, que pode pegar até onde eu vi 18 meses, hein, de prisão, caso ele seja culpado. Não sei se vai, né? Acho que é uma discussão que a gente deve ter aí nesses próximos meses para resolver, mas ao mesmo tempo a Binance está aí, vai seguir, tá? E tem outro cara que é o CZ, que é um cara que tem muita coisa a fazer. Eu escrevi um texto no final de final de novembro, também muito interessante, comparando os dois episódios que a gente teve na parte de tecnologia no último quinzena de novembro, que é o fato do CZ, né? Então a Binance pagando isso, ele com esse processo penal, e outro que é o Sam Altman, né, que é o cara da OpenAI, que teve aquela, que eu coloquei no texto, a volta dos que não foram, né? Então, assim, tiraram ele de CEO do ChatGPT e depois recolocaram ele de novo poucos dias depois, né? Então, assim, como é que a gente compara essas duas pessoas que são ícones das duas tecnologias, né? O Sam Altman hoje é um dos caras principais aí expoentes de inteligência artificial, e o CZ é um dos principais expoentes de cripto, né? Então, assim, como é que estão essas duas tecnologias, né? Então, assim, e o texto vai no caminho de que o CZ ou a cripto, ele é uma tecnologia que se assemelha muito a dinheiro, muito ao mercado financeiro, então que puxa uma regulação muito grande para ele. Inteligência artificial não tem isso. Então você não tem essa regulação muito forte. Então, assim, como é que você vai se assemelhar e como é que vem essa discussão? E acho que voltando um pouco no ponto de retrospectiva, que a gente estava falando de 2023 lá, a gente também não pode esquecer que essa vinda de inteligência artificial para a discussão aí em 2023 é um fator muito importante que veio, né? E que acabou dividindo um pouco essa discussão, as discussões de regulamentação, de controle com cripto, né? Então, assim, se 2022 a gente falava 2020, 21, 22, a gente falava só de cripto, regulação, etc. Esse ano teve muita discussão em relação à inteligência artificial também, o que eu acho que é saudável, né? Para mostrar e ver que, cara, tem que ajustar isso, a gente tem que arrumar essas tecnologias e tem que ajustar. A gente deve impedir que elas aconteçam? Não. Né? A gente tem que, de certa forma, ajustar para que, caso elas vão para o caminho errado, a gente não tenha reflexos muito grandes na sociedade. Acho que é um pouco essa a minha visão em relação a isso. Com relação à Binance, eu lembro que logo depois que saiu o acordo e tal, teve uma ala ali do X, né, o CryptoX, Twitter, que fala, não, o BNB vai a zero, é a nova Luna. Eu falei assim, meu, vocês tá maluco? Na minha visão, a Binance sai fortalecida desse processo. Eu quero saber a tua opinião, se você concorda, se a Binance saiu fortalecida agora com esse acordo. Vai vir com uma roupagem nova, 2.0, Richard Teng vai se apresentar como
o novo carismático do mercado? Enfim, quero saber a tua opinião sobre isso. Eu acho que sim, eu acho que tirar esses bodes da sala é muito bom, né? Porque é um É, bode que tava aí há um tempão. Né? A Ripple também, aliás, outro ponto também. A Ripple tirou um bode da sala esse ano também, importante, né? Que era a parte da discussão que a gente tinha no XRP nos Estados a Unidos SEC, também. Então, sim. assim, tirar esses bodes da sala são importantes porque, querendo ou não, você acaba focando a empresa ou o teu tempo, né? A tua discussão em coisas que são menos produtivas, vai? Ou seja, essa discussão que a Binance teve que ter com o regulador, cara, tirou um tempo do CZ enorme. Eu não tenho dúvida que ele poderia ter usado esse tempo para fazer mais inovações, para fazer outras coisas. Mas não, ele teve que resolver isso. Ok, resolveu, tal, saiu, vai tocar a coisa. E a Binance como um todo também, né? A empresa inteira teve que se reestruturar de certa forma para colocar todos esses controles e cumprir com todas essas regras que o regulador americano pediu. Lembrando que esse acordo da Binance, assim, ele foi um acordo de 4,3 bi, se não me engano, de dólar. Eles pagam acho que 2 e pouco, 2,4 agora, e tem mais alguns milestones para frente. Então, assim, onde eles vão ter que pagar, eles vão ter que cumprir algumas coisas, o governo vai, o regulador vai lá e checa, e aí eles pagam. Tem algumas coisas para frente que eles ainda têm que ajustar. E a Binance tem caixa, né? Ela tá com 6 bi do ano passado. Daria para pagar à vista. Então, Exatamente, se ela você pensar tá. em termos de empresa, uai, é assim, cara, acho que se não me engano a receita da Binance é 12 bi. Exato, Então a gente tá falando de 30% da receita da Binance no ano ruim. Uma coisa que até você falou agora, eu falei, pô, uma foi a inovação, né, que forçou a SEC mudar um pouco o discurso, e a outra foi o isolamento, né, cara, porque ela foi ficando isolada né, você trouxe agora a questão da Ripple, depois teve a questão da Coinbase, ou seja, ela foi tomando derrotas sucessivas ali, e isso foi a isolando também, e acho que acabou forçando um pouco. Agora, assim, uma pergunta que me surgiu aqui agora, que onde é que a gente vai parar? Me fizeram isso ontem até no Space também. O que a gente está vendo agora, Cunha, é o fio de novelo, né? Tá sendo puxado, a coisa já ficou ruim lá na Binance US, o CZ ontem já também renunciou todos os seus cargos diretivos lá, o Wall Street Journal deu que parece que funciona num esquema de backdoor semelhante à FTX. A CFTC investigando a Bybit chamou a Coinbase para dar explicações. Enfim, a impressão que está dando é que isso daí ainda vem muita coisa para vir. Você acha que isso vai vir à tona? Tem muito mais coisa para vir ainda? Pô, essa é a pergunta, essa resposta é impossível ter, uai. Mas assim, a impressão que eu tenho do que eu vejo é que não. Tá, mas assim, a chance de eu estar errado aqui é enorme, tá? Porque assim, a gente nunca tem essas informações. O caso da FTX é emblemático nesse sentido, né? Então assim, se me perguntar, sei lá, algumas semanas ou alguns dias antes de começar aquela briga no Twitter da FTX, que foi em novembro do ano passado, acho que todo mundo afirmaria que, cara, não, é uma corretora operacional, os caras têm uma receita enorme, funciona direito, e quando você for ver, era uma mega fraude por trás. Tá, então, assim, a chance de a gente estar errado é muito grande. Por isso que aí vale aquele mantra de diversificação, né, que em cripto vale mais ainda, né, de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Né, então, divide um pedaço aqui, um pedaço lá, para que a gente tenha uma divisão melhor aí desses riscos e a gente não incorra nesse risco de ruína, que a gente fala aí nos antifrágeis, né? Então, assim. Engraçado, eu lembrei agora do Casta no especial CBDC, em que ele trouxe, né, que 2 meses antes ele e o Orlando já tinham analisado o Terra Luna e já estavam prevendo essa possibilidade. E no caso da FTX, eles só puderam saber o buraco 2 dias antes, né? Porque foi mesmo assim, como é um sistema fechado e tá aí uma vantagem da blockchain, né, de você poder antecipar a isso. Bom, uma outra narrativa que a gente viu foi um institucional querendo Bitcoin a todo custo, né? ETFs aí, BlackRock abrindo, né, de índice de lavagem de dinheiro a ouro digital. O Sir Larry Fink teve aí essa cara de pau aí de mudar o discurso radicalmente. Temos visto a Bolsa de Chicago, CME, liderando o Open Interest de futuros no mercado cripto, né? Você olha ali, tem um elefante branco, antes era Binance, Bybit, OKX, Deribit,
e de repente foi flipando um a um, hoje é top one, né, a CME de contratos futuros, ou seja, o que aconteceu aí que os institucionais de uma hora para outra falaram, quero Bitcoin? Eu acho que tem uma parte aí de que essa história do ETF aí, acho que tem ajudado bastante a ter a perspectiva da gente ter um veículo onde o varejo possa comprar. Tá, então, assim, hoje você vai pensar em varejo, hoje americano principalmente, é muito difícil ele comprar Bitcoin porque ele não tem instrumento para fazer isso. Acho que o ETF ajuda bastante, assim como ajudou o mercado imobiliário, quando começaram os ETFs de mercado imobiliário, quando começou os ETFs de índices de títulos públicos lá atrás, há vários anos atrás. Então, assim, ETF é um veículo muito potente, muito fácil, e ele tem vantagens tributárias para os americanos também, o que ajuda bastante a ele ser um veículo de fácil adoção e bom para todo mundo comprar. Tá? Então, acho que isso daqui é uma coisa que gera essa necessidade, ou essa vontade institucional. Tem um outro ponto também, que aí é menos Bitcoin e mais tecnologia, que eu tenho visto também, é que assim, toda a parte institucional hoje fala em tokenização. Né? Qualquer banco, qualquer empresa do mercado financeiro que você vai falar hoje, e não só financeiro, imobiliário, até de energia elétrica, tokenização é uma palavra que todo mundo fala o tempo inteiro. Tá? Então, assim, isso é uma coisa que ajuda bastante, porque para entender a tokenização, eu preciso entender redes de blockchain, e para entender rede de blockchain, a primeira rede de blockchain que você tem que entender é o Bitcoin. Eu sempre falo que a educação ela tem que vir de tijolinho, né? Não adianta você querer você construir a casa e começar pelo telhado. Você primeiro precisa fazer os alicerces, depois as paredes, para depois colocar o telhado. Então, assim, tokenização para mim está ali nesse exemplo seria um telhado, né? Eu preciso saber de tudo como é que funciona a rede de blockchain, e o primeiro tijolinho para colocar o alicerce dessa casa é entender o Bitcoin, como é que funciona o Bitcoin token e como é que funciona o Bitcoin rede. Então, assim, acho que isso é muito importante. Aí, à medida que você vai conhecendo mais e trazendo mais gente para conhecer, mais gente acaba ficando fascinada, que nem eu fiquei lá atrás. Né? Quem entende de mercado financeiro e começa a entender de Bitcoin, começa a ver claramente várias vantagens que você tem nessa nova rede, sendo ela utilizada para o Bitcoin mesmo, né, como um token nativo, reserva de valor e etc., seja utilizar essa infraestrutura, essa tecnologia para uma rede permissionária ou para algum tipo de operação ali mais fechado, numa quase intranet de um país, de uma empresa, etc. Então, assim, eu acho que isso aqui acaba ajudando essa discussão, aumentando esse interesse em relação ao Bitcoin também. Em relação ao índice da CME que você comentou também, acho que é importante a gente colocar que até junho desse ano a volatilidade de cripto só caiu. Né? Então, assim, a gente tinha um mercado lá em junho, eu fazia lives em julho que dava chatas, porque não tinha informação, o negócio não mexia, era tudo parado, um negócio assim, super boring nesse sentido. Tá? Então, assim, estava muito chato. E o volume de cripto desabou. Então, o que você tem negociado hoje no mercado cripto de Bitcoin, Ethereum, etc., é muito menos do que a gente tinha lá no começo de 2022, por exemplo. Tá? Ou começo de 2021. Tá? Isso faz com que daí qualquer dinheiro adicional que vem aumentando tenha um impacto maior nesse sentido, porque o mercado ficou menor. Né? Então, acho que esse é um ponto também importante para a gente colocar, porque teve o mercado adicional crescendo, aumentando sim o interesse, mas teve também o mercado cripto caindo de volume muito. Eu vi um estudo recente, né, da CryptoQuant, que se manter o ritmo de redução da oferta, vamos tender a zero. O mercado vai tender a zero de oferta de Bitcoin. Então, realmente, isso daí me saltou os olhos. Falei, gente, tá explicado que... E, por exemplo, 70% das carteiras tem Bitcoin inativo há mais de um ano. Ou seja, essa alta que nós tivemos, já estamos com 120%, mais ou menos, no anual. E ninguém tá querendo vender. Eu acho que tem um ponto aí também, que é um ponto de para que serve o Bitcoin, né, Uai? É uma discussão muito grande, que vai ligar até num outro ponto, que é um dos pontos pra gente falar desse ano, que é os ordinals. Então, assim, até começo desse ano, a rede Bitcoin para mim tinha um futuro meio bastante nebuloso como rede, tá? Porque qual que é a base do Bitcoin? Para que o Bitcoin funcione, você tem que ter mineradores.
né? Então, assim, para que ele seja descentralizado e continue funcionando como rede. O minerador tem 2 incentivos, né? A mineração em si, né? Cada bloco que ele registra lá, ele ganha um Bitcoin que é emitido, né? Como se fosse uma emissão primária de Bitcoin ali naquele momento, né? E as fees de transação, né? Quanto mais transação tem, mais também esse minerador consegue recolher de fees, tá? Como a parte de mineração, a geração de Bitcoin por bloco, ela diminui pela metade a cada mais ou menos 4 anos, em algum momento é esperado que a remuneração desse minerador venha não mais dos Bitcoins criados, mas sim pelos fees de transação da rede, tá? E quando a gente olhava até o começo desse ano, a gente via isso que você está dizendo, assim, você tinha muito pouca transferência de Bitcoin, muito pouca operação dentro da rede Bitcoin, né? Era uma rede que estava lá, de certa forma, subutilizada, vamos dizer assim, tá? Então, assim, quando a gente olha para esse ano, começou-se a ter um monte de ideias para usar mais essa rede, né? Então, assim, colocar NFT, colocar stablecoins, colocar ordinals, né? Que criou um embate muito grande dentro da comunidade de Bitcoin, entre os maxis, né, que acham que o Bitcoin não pode ter inovação, é para ser aquela reserva de valor, aquele negócio meio chato, boring, né, que eu tenho dúvida se esse boring é factível no longo prazo, tá, porque à medida que você tem pouca transação e que a mineração, que os blocos, a criação de blocos te dá menos emissão primária de Bitcoin, esse minerador depende de um preço de Bitcoin muito alto, tem que crescer muito para que seja sustentável, para que ele ainda fique lá e para que ele invista na planta de mineração, que hoje são plantas de mineração bastante profissionais, tá? Então, assim, não sei se seria sustentável. Esse outro caminho, que é o caminho de começar a ter mais inovação com NFTs, ordinals e toda essa estrutura que veio, é um caminho de mais utilidade de rede, né? E aí, cara, o negócio muda, porque daí o minerador começa a ganhar fee de transação, porque a rede é mais utilizada. Então, assim, Ordinals para mim, acho que foi muito bom para mostrar que o Bitcoin pode ter uma longevidade maior, a rede Bitcoin vai ter uma utilidade e uma longevidade maior, né? Mas essa opinião minha é bastante controversa, dependendo do que você está falando, a visão é muito contrária a isso. Bitcoin é complicado, né? Dependendo de onde você pisa, você pode ganhar uns haters aí. Exato. Não, eu entendo total. E eu concordo contigo. Uma das críticas que se fazia do Bitcoin, né, era justamente que ele, por mais avançado tecnologicamente que seria, ele seria engessado, né? E o que a gente está vendo agora é que ele está se reinventando, né? Então, a gente vai falar melhor sobre isso mais na frente. Mas antes, foi até legal você trazer que uma dessas corridas institucionais foi a questão da tokenização. Você recentemente fez um livro, A Tokenização do Dinheiro, como blockchain, stablecoins, CBDC e DREX mudaram o futuro. E eu até quero trazer, então, o DREX. Você, Cunha, a gente tá até falando isso daí, cara. Você foi a primeira pessoa que eu vi e torci o nariz para você quando eu ouvi, confesso aqui, quando você falou, pô, não, CBDC, você foi a primeira pessoa que eu vi que era bullish com CBDC, e eu falei que esse cara tá louco, meu, não tá louco, não. Aí, né, pô, o cara tem bagagem do institucional, deve estar falando isso daí com os olhos de instituição, e de repente, no fim do ano, eu tenho que concordar, mas eu até falei com você também, eu tenho uma frase que eu tô bullish com DREX e bearish com CBDC, quero saber se você concorda. Mas vamos trazer o teu livro, fala um pouco sobre esse teu processo aí de criação e tal, e o que você tá achando do DREX? Então vamos lá, eu já entro, até anotei aqui já para falar sobre bullish com DREX e não bullish com CBDC. Já chego lá porque acho que vai dar uma discussão boa isso daqui. Mas em relação ao livro, assim, eu gosto muito de escrever, porque escrever para mim é uma forma de eu conseguir sintetizar tudo que eu aprendi e também interagir com as pessoas, né? E também uma forma de eu sintetizar, organizar o pensamento. Eu acho que quando eu escrevo eu acabo organizando bem e acaba abrindo espaço para muita interação. Então, assim, é uma forma muito legal de interagir com as pessoas leem, me voltam com dúvidas, com coisas, e acabam gerando outros textos, outras coisas, tá? O livro vem um pouco nessa ideia de eu já há algum tempo estudo
escrevo sobre vários temas ligados a blockchain, stablecoin, CBDC e tudo mais, mas eu senti necessidade de colocar uma coisa mais com uma linha mestra, né? De tipo, em vez de ficar colocando artigos de 2, 3 páginas, onde você pega um tema específico, um ponto específico, colocar uma linha mestra e falar assim, olha o que eu acho que está acontecendo no mundo e para onde a gente vai. E o tema dinheiro, para mim, é um tema fascinante, assim, um tema que eu estudo. Eu estava fazendo PhD aqui na Universidade do Porto, infelizmente acabei parando por conta de tempo, mas com o tema stablecoins e CBDC também. Então, assim, é uma coisa que eu tenho estudado bastante e gosto muito, né? Até pela formação que eu tive de mercado financeiro. Eu entendo bastante como é que funciona o mercado financeiro tradicional. Hoje eu posso dizer que eu entendo bastante até de como é que funciona a cripto e como é que essas duas coisas vão se juntar na frente, né? Que eu acho que é inevitável isso acontecer. Então o livro vem um pouco com essa ideia. A linha mestra do dinheiro a gente vai ter uma infraestrutura global que vai ser de blockchain, né? Então, assim, a gente vai ter essa infraestrutura global em algum momento, interconectável em todas as infraestruturas de todos os países ou conglomerados financeiros, e dentro desta rede, dessa infraestrutura, o primeiro token que tem que ir lá para dentro é o token do dinheiro, porque ele é necessário para que todos os outros tokens interajam entre eles, né? Tem uma discussão aí de que a gente talvez não precise desse dinheiro tanto mais para frente, porque a gente começa a fazer escambo dentro dessa rede, né, de trocar livro por microfone, por carro, por coisas, ficar uma coisa que vai trocando tudo por tudo, né, mas eu acho que a gente não está preparado ainda do ponto de vista de estrutura e do ponto de vista de cultura para fazer isso. A gente tem uma cultura muito atrelada a um ponto central que é o dinheiro, então assim, vamos tokenizar esse dinheiro ali para dentro, e aí depois a gente vai tokenizar também título público, vai tokenizar o CD do banco, vai tokenizar o apartamento, o carro, a bicicleta, o que você quiser ali para dentro, e aí a gente consegue ter um mercado financeiro finalmente global, né? Então, assim, acho que esse é um pouco da linha aí do livro. Então, o livro começa lá com uma introduçãozinha muito rápida. Aliás, esse foi um ponto importante também de colocar, né? Eu contratei uma revisora para revisar o texto. O livro tem mais ou menos 200 páginas, mais ou menos, né? E pedi para contratei uma revisora para ela revisar, e ela não entendia nada de cripto. Eu falei assim, vai anotando esse monte de palavrinha que você não entender, que depois eu vou fazer um prefácio aqui explicando, né? Então, assim, na verdade não chama prefácio, é o que eu chamei de pré-leitura. Então, o primeiro capítulo do livro é uma pré-leitura, eu explicando o que é Oracle, o que é Ethereum, o que é Bitcoin, o que é mineração, um pouco explicando isso com as minhas palavras. E aí a gente começa a entrar no livro, né? Eu entro o que é dinheiro, né? Vamos colocar o que é dinheiro primeiro. Depois eu entro na parte de tokenização e digitalização, qual que é a diferença de um com o outro. Aí vou lá pro outro extremo, que eu adoro esses extremos, vou lá para DeFi, meio que avisando, cara, olha o que está acontecendo em DeFi, olha como é que isso vai mudar a indústria de fundos, por exemplo. Olha como isso vai mudar a forma como a gente faz pagamento. Então, assim, eu vou ponto a ponto em relação a DeFi, aí eu volto, stablecoin, CBDC, e acabo com a parte de tokenização e o que a gente vai ter que olhar para frente para que que setores isso vai afetar para frente. Aí eu elenco vários setores e vários exemplos que eu estou vendo, né? Então, assim, é um livro que tem como uma linha mestra essa ideia de que a gente vai migrar para uma infraestrutura de blockchain e a gente vai tokenizar tudo, tá? Então, assim, para quem quer entender e ver isso daqui, acho que é muito bom. Ele está na Amazon, né? Amazon.com, Amazon.com.br, Amazon.es, qualquer uma dessas. Você digita lá a tokenização do dinheiro, ele provavelmente vai ser o primeiro que vai aparecer. E depois de ler, por favor, não esqueçam de me dar feedback. Adoro interagir, adoro conversar, adoro discutir. Então, assim, para quem está nos escutando aí, será um prazer interagir aí com quem lê o livro e me dá feedback em relação a isso. Fechou o capítulo livro? Ponto do Drex e da CBDC. Quando eu comecei a estudar CBDC em 2000, quando eu mudei para Portugal, 2019, cara, você não tinha nada de CBDC ainda. Tinha acabado de acontecer o negócio da Libra lá do Facebook, né? Você tinha um texto do Banco Central do Brasil de 2016 ou 2017 falando isso, e mais um texto aqui ou ali acadêmico falando sobre isso, mas nenhum Banco Central não estava na discussão ainda, né? Quando veio o Mark Zuckerberg lá com a Libra, que é a primeira stablecoin aí que tentou ser global, né? O projeto depois acabou não funcionando, mudaram para Diem e acabaram engavetando o projeto, né? Foi a primeira vez que os bancos centrais olharam e falaram assim, ops, tem um cara aí que está querendo emitir uma moeda global e ele tem 2,5 bilhões de pessoas embaixo dele.
caraca, preciso dar uma olhada nisso, preciso prestar atenção, porque senão a minha moeda fiduciária aqui, seja da Comunidade Europeia, seja do Brasil, dos Estados Unidos, vai virar lixo, né? Se esse cara engloba e cria essa moeda mundial, e aí todos os bancos centrais saem correndo para entender que negócio é esse. Né? Então, assim, desde o Banco Central, FMI, o BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, saem correndo para entender isso daqui. E uma coisa é você fazer uma stablecoin, outra coisa é você fazer uma CBDC. Tá? Uma stablecoin é uma representação da moeda fiduciária que é emitida por uma empresa privada. Então, você tem a Cycle, você tem a Tether, você tem várias dessas no mercado cripto e você poderia ter uma regulada, né, que está criando, de certa forma, se a gente tirar a parte da tecnologia, um pouco do que os bancos fazem quando eles fazem empréstimos bancários, né? Então, assim, tirou a parte da tecnologia, o que eles estão fazendo é criar a moeda, né, com lastro em reservas que eles têm junto aos bancos centrais. Tá, então, mas de qualquer forma, quando você passa esse negócio de ser uma emissão, uma representação privada, que é a stablecoin, para ser uma representação pública do Banco Central, que é a CBDC, você tem mudanças gigantes em termos de política monetária, né? Então, assim, quem vai ter acesso à CBDC? O público em geral vai ter acesso à CBDC? Pô, mas se eu, Gustavo, puder ter uma CBDC ou o dinheiro emitido pelo Banco A, cara, num problema de sistema financeiro daquele país, eu vou correr tudo para a CBDC, e aí eu quebro aquele banco, porque eu vou sacar todo o dinheiro que eu tenho nele para migrar para o CBDC. Então, só para dar um exemplo das implicações em termos de política monetária que a CBDC implica. E aí, estudos e vários bancos centrais, e cada banco central começou a tatear esse negócio de um jeito. Né? Então, assim, a grande maioria dos bancos centrais está indo para o que a gente chama de CBDC de atacado, que é uma CBDC que conecta só Banco Central a bancos comerciais. Tá? Ou entidades financeiras. Então, assim, a população não vai ter acesso diretamente ao Banco Central. Tá? Algumas outras estão indo para que essa CBDC tenha acesso direto à população. O Banco Central Europeu está indo um pouco nessa linha, mas com limites. Então, assim, a população pode ter acesso direto, mas vai ter um limite 1, 2, 3, 5 mil euros a ser definido para que ela faça ou que ela transacione essa moeda do Banco Central, que seria muito parecida com as funcionalidades que a gente tem do dinheiro em papel hoje, né? Poderia ser anônimo, poderia ser ele seria anônimo, na verdade, estaria dentro dessa rede, o Banco Central controlaria, mas não precisaria ter Know Your Customer, etc., mas assim, valores pequenos. Valores mais altos, todos vão ser com Know Your Customer, que o Banco Central saberá quem está emitindo, etc. Um modelo híbrido, que foi o modelo que o Drex e o Banco Central do Brasil fez, é um modelo que você tem uma CBDC de atacado, que conecta o Banco Central e os bancos, e uma stablecoin de varejo, que conecta os bancos e a população. Né? Então, assim, esse modelo é muito poderoso, porque ele não muda nada em termos de política monetária do status quo que a gente tem hoje. Então, assim, ele continua sendo o Banco Central conectando com os bancos e os bancos continuando conectando com a população. Tá? Então, assim, você não precisa mudar nada em termos de sistema, mas, ao mesmo tempo, eu escrevi um texto, deve ter quase um ano em relação a isso, que fala assim, o título era Mudando Nada para Mudar Tudo. Né? Então, assim, que é um pouco isso, assim, ele muda nada em termos disso daqui da arquitetura do sistema. Por outro lado, ele introduz aqui na ponta na stablecoin uma programabilidade naquele token, naquela stablecoin, naquela moeda. Né? O que faz com que a gente consiga ter dentro dessa rede que vai ser criada liquidações atômicas nativas. Né? Uma coisa que a gente tem muito em cripto, que já é automático, né? Aquela história de você transferir um token já recebe o outro automaticamente, só acontece uma operação se acontecer a outra, né? Por exemplo, o Uniswap, quando você vai trocar um token por outro, no mercado financeiro tradicional é um embrólio enorme para se conseguir isso daqui. Tá? Se faz, já tem sistemas para fazer isso, mas com uma dificuldade muito grande em termos de conciliação, em termos de estrutura. Isso é nativo de blockchain. Então, assim, pensa num cenário onde a gente tem uma rede de blockchain do país, no caso o Drex do Brasil, onde a gente tem uma stablecoin representada ali dentro, né, da moeda do Brasil, e tem um token que é o teu carro. Entendeu? Quando você quer vender o teu carro no secundário, você transfere o token e recebe o dinheiro automaticamente. Uma coisa só acontece se acontecer a outra. Você não tem aquele risco de você ir lá,
transferir o carro e depois ir no banco para o cara se transferir, ou vice-versa, né? Então, como eu digo no Brasil, há 10 anos atrás, quando você vendia carro no Brasil, quando você não tinha pagamento instantâneo, você ia abraçado com o cara no cartório para fazer a transferência do carro e depois você ia lá no banco para ele fazer a transferência do dinheiro, entendeu? Assim, esse meio do caminho aqui, se o cara desaparecesse, cara, você ficava sem carro, porque eu já transferi o carro e você não recebeu o dinheiro. Então, assim, era um risco grande. Quando a gente tem uma rede de blockchain com isso, os dois ativos tokenizados, isso aqui você faz automaticamente de uma para outra. Não, e, pô, lembrei painel do especial CBDC, que a gente já trouxe aqui no episódio o Casta, uma frase sobre ele. E agora, por exemplo, quando você estava falando da Libra 2019, né? A Cláudia Mancini, do Block News, ela diz que ela não imaginava que nós estaríamos num estágio tão avançado hoje, né? Porque foi mais ou menos esse chacoalhão foi lá em 2019 e de repente a velocidade das coisas aconteceram muito rápido. Por exemplo, você falou sobre carros, pô, eu li essa semana uma notícia que eu fiquei super feliz. Já existem no Brasil mais de 300 mil veículos negociados sem o cartório na base Drex, né? Ou seja, a implicação, o resultado na população, né, da eficiência que isso vai gerar. Evidentemente que alguns modelos de negócio não vão gostar muito disso daí, vão precisar se adaptar, não é? Mas é assim que a banda toca, né? A evolução e tal. E aí, por exemplo, você falou da compensação financeira tradicional, Swift, que leva 1-2 dias. A Nicole Descante também no painel trouxe aqui o exemplo que foi super emblemático para a indústria, que foi a Austrália e Nova Zelândia fazendo essa compensação em segundos ali, né? Ou seja, e aí pegando o quê? A coisa do DeFi que o Muniz, do Banco Inter, o Bruno Muniz, ele falou uma coisa assim que eu falei, eu te peguei. Que ele falou assim, pô, se a gente pegar o DeFi e olhar ali, pô, se a gente fizer de uma maneira diferente, as pessoas vão consumir aquilo. Só tá faltando esse gatilho. E eu falei, pô, o Banco Inter tá super bem posicionado, principalmente com esses modelos aí de roupagem do DeFi que você trouxe agora, né? De como a finança descentralizada tá inspirando muito o sistema tradicional, né, cara? E um parênteses aqui, Gustavo, que eu gosto muito dos títulos que você dá para seus artigos. Você citou agora, me lembrou esse daí que você falou agora, realmente me saltou aos olhos. E o outro, o próprio nome do teu livro, né? Que quando você coloca mudaram o futuro, né? O passado mudando o futuro, tipo, realmente muito legal. Eu gosto muito da forma que você... Essa foi uma provocação até que eu fiz, porque assim, inicialmente eu tinha colocado como Drex, moldarão o futuro. Falei, moldarão, uma frase muito ruim, né? Moldarão, meio que enrola a língua, né? Mudaram. Mas mudaram. Exatamente, muito legal. E assim, o passado mudando o futuro, entendeu? Cara, fantástico. E realmente, você for parar pra ver, é isso. A blockchain mudou o futuro. Exatamente, é um pouco assim, a partir do princípio que você tem esse negócio e olha, que é um pouco até da minha que aconteceu comigo lá em 2016 ali também, que eu olhei e falei assim, nossa, esse negócio vai mudar tudo. Né? Então assim, e esse negócio já tava lá, né, tava falando em 2016, já tinha, sei lá, 8 anos já que o negócio existia. Eu falei, caraca, cara, como é que eu não tinha visto isso antes, né? Então, assim, é um pouco isso. É, muito bacana. E, cara, eu até anotei aqui, passei batido, mas quando você falou, eu tava falando ali as datas dos ETF e tal, isso aqui, eu tenho a minha, tá? O meu bolão. Dia 10 de janeiro, porque vai ser o último deadline da ARK Invest, do pedido da ARK Invest, 10 de janeiro. E eu falei, porra, que legal, eu gosto muito da Catwood. Falei, pô, vai ser legal ela abrir essa fita aí dos ETF aí, a Catwood, dia 10 de janeiro. Anota aí, ô Gustavão. Eu anotei aqui. Eu acho que tem um ponto aqui, que assim, me colocando no sapato do Gary lá da SEC. Ele agora, ele tá com o dilema dele para mim não é se vai fazer, já tá claro que ele vai deixar o ETF. O dilema que ele tem agora é como não privilegiar um ator nisso daqui. Ele não pode chegar e falar assim, agora vai ser a ARK que vai fazer, agora vai ser a BlackRock.
porque assim, o first mover tem um impacto muito grande. O cara que lançar o primeiro ETF, ele tem um impacto muito grande. Então, assim, ele como regulador, ele não pode permitir isso, ele não pode eleger o ganhador, né? Então, assim, ele tem que chegar aquele dia e falar assim, ó, a partir de hoje tá liberado, qualquer um pode fazer. Exatamente. Então, assim, e aí talvez esse dia 10 seja o dia da liberação, vamos ver. Exatamente, por isso que eu acho, cara, porque não tem como a ARK Invest ter isso e as outras não tem, exatamente, eu também acho. E aí vai ser assim, como eu falei, vai cortar a fita, mas vai passar a boiada. Abre a porteira e vem todo mundo, exato. Aí é bull market, aí se faltava aquela dúvida gráfica e não sei o que, né, análise técnica, aí já não vai poder faltar, porque aí realmente... Aí entra meio racional. Eu tenho uma discussão muito grande em relação a timing nisso daí também, Uai, que assim... eu acho que a hora que na semana, ou no dia, ou na semana lá que lançarem o primeiro ETF de Bitcoin, cara, é uma semana para ficar esperto para realizar um pouco, sabia? Em termos de estrutura de trading. Tá, então, assim, no longo prazo eu sou bullish, acho que tem que ficar comprado, mas no curto prazo vai que lançar, cara, porque acho que ele vai subir até lá, tá? Aí dá aquela realizada, ok. Aí, qual é a próxima notícia que tem? Aí não sei, tem que ver qual vai ser a próxima com criar, mas até criar essa próxima, o mercado pode andar de lado ou cair um pouco. Mas é estratégia de trading, aí cada um tem a sua. Concordo demais, né? Inclusive, eu sempre trago aqui a questão do ETF de Ether, de futuros que teve, né? Que, pô, eu lembro que lá no Modular News, nós gravamos na segunda-feira, tipo, quase que abrindo champanhe. Hoje vai ser o dia histórico, ETF de Ether, pá, não sei o que, cara, foi uma decepção. Teve até algumas gestoras que sequer listaram, não, ainda não é a hora, tá? E já conseguiu, dada a frustração que foi, não sei se você lembra disso. E ontem mesmo eu li uma reportagem no Cointelegraph que falava exatamente sobre isso, né? Compre no boato e venda no fato. Então, realmente, eu concordo contigo que vai ter ali uma depressãozinha ali logo depois. Eu concordo demais. Mesmo porque acho que essa entrada do mercado no veículo ETF, ela não é automática. Eu tenho dificuldade, por exemplo, hoje de ver assim, cara, quem seria esse fluxo que entraria, que estaria lá represário, que não consegue entrar em cripto hoje? Né? O varejo americano é ele? Talvez seja. Mas você vê, eu não vejo hoje uma grande motivação para o cara do varejo americano que não tenha comprado nada ainda via Coinbase, Binance ou qualquer disso daí, de entrar só porque tem um ETF. Então, assim, eu acho que esse movimento demora um pouco à medida que os alocadores de recursos começam a colocar Bitcoin e Ethereum como ser diversificação, para diversificar o portfólio. Eu acho que tem um fato de educação, que tem que educar a população antes. Então, assim, no médio prazo, acho ótimo. Mas acho que não é um negócio que abriu a porteira, vai entrar aquela enxurrada de dinheiro para cripto. Não acho. Muito bem observado esse asterisco aí, Gustavo. Olha, falamos de várias coisas aqui já da nossa retrospectiva, mas eu queria saber de você, o que faltou na tua retrospectiva 2023? Eu acho que faltou, a gente já falou de Drex, do CBDC, Banco Central, a gente falou de Ordinals, Ordinals a gente vai falar daqui a pouco mais um pouquinho, a gente falou de tokenização, que acho que é RWA é importante. Quando a gente vai falar de tokenização, né, acho que o Maker, e aí tem duas coisas que são interligadas aqui. Uma é o primeiro episódio que a gente teve uma crise quase sistêmica no mercado cripto, que foi originada no mercado financeiro tradicional. Foi o episódio do Silicon Valley Bank lá quase quebrando e levando ao SDC com ele. Né? Então, assim, foi um movimento ali que foi uma das primeiras vezes que você vê assim, essa interligação ocorrendo de verdade. Foi esse ano, né? Porque era um banco nos Estados Unidos com problema lá de solvência e de repente a principal stablecoin que a gente tinha na época, que é o SDC, descola de $1 para 0,92, 0,93 ali durante um final de semana. Né? Então acho que esse foi um fato emblemático aí durante o ano de 2023 também e que mostra essa com clareza essa tendência que eu vejo de cada vez mais esse mercado tá junto, né? Na sequência disso, a gente tem, por exemplo, a Maker mudando as reservas do Maker ali, de tirar o USDC, ele não tem praticamente nada de USDC mais na carteira do Maker, aí, que dá base para o DAI, e trocando por RWA, né? Título público americano diretamente. Uma decisão, para minha opinião, super sábia da Maker, né? Porque o que ela fazia antes, era pegar assim, eu falava assim, Circle, que emitiu o USDC, tô aqui $3 bilhões,
semi-garante 1 para 1 e você ganha os 5% ao ano aplicando isso em título público americano. Né? A hora que deu essa chacoalhada aí em maio lá com a Silicon Valley Bank, o pessoal da Maker falou, opa, o SDC tem esse risco, mas por que eu não faço direto o título público americano? Né? Então foi o que eles mudaram. Hoje eles são os maiores detentores aí de Real World Assets, né? RWA do mercado cripto, com mais de 3 bilhões de dólares de título público americano tokenizado dentro da estrutura da Maker e do DAI ali. E se a última vez que eu vi, acho que 80% da receita da Maker já vem desses 5% de investimento em título público americano. Ou seja, é muito dinheiro que tem aí, né? Fantástico. Essa sacada foi mesmo, nossa, muito legal. E você vê, né, um modelo descentralizado, né? Foi uma decisão, tipo, eu até brincava assim, a DAI, a única crítica que eu tinha à DAI, né, é descentralizada, é algoritmo, mas é baseada, é lastreada numa que é totalmente centralizada, que é questionável até então. Né? Então tipo. Mas aí deixa eu te fazer até boa essa discussão, eu acho isso fenomenal. Na tua visão, você acha melhor ele ser centralizado no SDC, lá que é uma empresa privada americana, ou ele ter diretamente título público americano? Porra, diretamente do Tesouro, com certeza, né, cara? Tipo, primeiro que você aumenta o seu player, né? Você já não é mais um intermediário, vamos dizer assim, passa a ser o player, né? Você muda já aí, né? Pô, cara, é exatamente isso. Pra que correr um risco da ruína, De um né? intermediário pior, né? É o risco da ruína, né, cara? Tipo... Mas ao mesmo tempo, vendo por outro lado também, que é o outro lado da moeda, no que você tem título público americano diretamente, o teu link com a regulamentação americana é mais direto, né? Mas aí vai ser uma briga boa de se ver, né? Porque... Aí vai ser uma briga boa, exato. Porque, porra, como é que você vai regular a Maker? Esse é o problema, porque assim, a Maker lá atrás, no começo, quando só tinha, sei lá, Ethereum na tesouraria dela, cara, totalmente cripto, não tem regulador. Aí tem que ver como é que resolve. Quando ela começou a ter o SDC, você já fala, pô, já tem um cara aqui que tá sobre o oversight dos Estados Unidos. Quando ela tem título público americano, você fala, caramba, cara, agora é claro, né? Exatamente. Então, assim, e ao mesmo tempo, o DAI é uma stablecoin que é bastante livre de circulação, né? Assim, dificilmente você até tem mecanismos, se não me engano, para poder travar o DAI de algumas carteiras, caso aconteça caso queira, mas assim, é uma votação, é um negócio muito mais complexo do que uma empresa que nem a Cycle, né? Ou que nem a Tether. Acabei de ter aqui um insight que eu acho que o Gary Gensler não está preparado mentalmente para lidar com isso ainda, sabe? Acho que é um pouco isso que na hora que eles perceberem, né? Enfim, eu acho que a gente falou bastante coisa aqui, mas uma coisa que me saltou agora ainda no pano das stablecoins é a Tether, né? A Tether, pô, teve um excelente ano, né, cara? Tipo, mudou, inclusive, até a questão dos papéis mudou também a qualidade dos seus papéis, os títulos públicos. Cara, fala um pouco, o que você achou do ano da Tether? Mudou, o Paulo Arduino assumiu o CEO. Fala um pouco da tua retrospectiva da Tether. Da Tether, eu acho que a Tether teve um fator que acho que foi esse ano, né, que aconteceu que a Binance tirou lá a moeda dela, né, por conta de um problema que eles tiveram também nos Estados Unidos com a Paxos, que é quem organizava lá a moeda da Binance. Isso obviamente ajudou, no começo do ano acabou ajudando bastante a Cycle, né, que o movimento de USDC começou a subir muito. Quando a gente teve o caso ali de maio do USDC, eu acho que isso aí prejudicou bastante o USDC, né, e aí já começa a ver um movimento pró-Tether, né, o pessoal indo mais para Tether do que o USDC. Aliado a isso, eu acho que nos últimos meses o que você teve é que tanto a DAI quanto a Tether deixam hoje você fazer o que seria um staking do Tether ou do DAI ganhando juros. O SDC a gente não tem isso ainda, né? Não sei quanto tempo vai demorar. Então eles dividem um pouco do resultado com quem tem Tether ou com quem tem DAI dos títulos públicos americanos que eles carregam no final. Né? Então assim, cara, 5% ao ano é dinheiro. Total. Né? Então assim, como o SDC não faz isso, o que a gente acabou vendo aí é que o SDC caindo em termos de market cap durante esse ano e o SDC ganhando. Esse é um ponto. O ponto da Tether, que a gente sempre teve aí no mercado cripto, era as dúvidas em relação a
parte de colateral, né? Se era colateralizado, não era? Então, assim, quem lembra aí, quem é no mercado cripto há um tempão atrás, vai lembrar que, cara, Era um os pesadelo, caras né? emitiam moeda sem ter. Acho que claramente eles não tinham essas reservas que eles queriam emitir lá atrás, né? Mas o mercado acabou melhorando e os últimos anos eles têm feito aí um trabalho muito grande de melhorar essa credibilidade, de trazer transparência no processo. Eles tinham durante muito tempo parte da carteira em crédito, né, que era até entre as empresas, então as coisas mais obscuras, mas que eles deram uma limpada nisso daí. Agora tem basicamente título público de curto prazo, eles têm um site onde eles publicam isso constantemente. Eu acho que eles fizeram um trabalho muito grande. O Paulo Arduino é o cara que fez isso, né? Então, assim, faz sentido ele foi até promovido esse ano lá dentro por conta disso. Mas, assim, eu acho que a parte de transparência, a parte de comunicação da Tether foi muito bem esse ano e que demonstra aí o crescimento da stablecoin deles durante esse ano. Mas acho hoje, se você me perguntar quem são os caras hoje que estão fazendo esse trabalho melhor em relação a stablecoins, acho que talvez seja o Tether mesmo em relação à comunicação. Né? Então, assim, a USDC acho que sempre teve mais claro essa parte da regulamentação e a parte de que ela tenha lastro, né? O Tether correu por trás, correu por fora ali para colocar toda essa parte de transparência também. E se a gente vê o episódio que aconteceu lá em maio, com o Silicon Valley Bank quebrando, a Tether foi muito mais rápido para responder isso nas mídias sociais, no Twitter, né? O que dá um conforto muito maior para quem tem a Tether do que para quem tem o USDC, associado ao fato deles redistribuírem também um pedaço desse ganho aí via staking do Tether. Acho que ajudou bastante eles também. Total. Para mim, o Oscar do ano vai pro Paulo Arduino. Acho que é o personagem do ano. Fez um excelente ano mesmo. Realmente, muito, muito legal essa mudança, né? Como você falou, né? A Tether era da mais... Antes a gente questionava se valia a pena ter Tether na carteira, ou ter Circle, ou ter outra. Hoje, Tether é quase que o refúgio ali, né? Quando você tem uma situação dessa. E eu tenho até eu e talvez muita gente aqui tem que pagar a língua em relação a isso, né? Porque assim, até o ano passado eu era muito, cara, vai mandar alguma coisa, me manda o SDC. Me manda o SDC, me manda o SDC pro Tether. Eu não quero Tether. Dá e beleza. Tether não, cara. Hoje em dia, cara, é o contrário, manda Tether. Né? É o contrário. Pode mandar Tether na boa. Exatamente. Melhor até do que SDC, eu acho. Olha, hoje em dia pode mandar até Dogecoin. Hoje em dia, depois desse manda qualquer inverno, coisa, cara. Aliás, até umas figurinhas de ódio não tá valendo. Cara, que inverno gelado, né, Gustavo? Nossa senhora, geladérrimo. Olha, uma das coisas que nós falamos aqui, e para a gente finalizar então essa retrospectiva, foi essa reinvenção do BTC. Vamos trazer os Ordinals para cá agora, Gustavo? Vamos, Ordinals, cara. Ordinals, ele vem aí, como eu falei já, na parte de trazer funcionalidade para a rede do Bitcoin, né? Acho que é muito bom isso. Acho que tem um fator bastante positivo aí para a rede em si. Né? Tá criando um FOMO gigante em relação a isso, né? Acho que agora em novembro, o que eu vejo de gente com FOMO em relação a perdi a coleção A, perdi a coleção B, tenho que entrar aqui, tenho que entrar lá, tenho que criar a carteira, então assim, é muita gente aí não querendo ficar fora, né? Claramente um fear of missing out aí na veia em relação a isso. Eu acho muito favorável. A minha experiência com Ordinals, e aí como eu sempre falei, acho que esses dois pilares são importantes, né? Educação e experimentação. Então eu estava vendo esse movimento de Ordinals, ver como é que funciona, mas nunca tinha experimentado, né? Recentemente fui lá experimentar e ver como é que funcionava, criei lá a Magic Eden, criei uma carteira também na rede Bitcoin para fazer isso daqui, só para fazer isso. E aí, cara, foi década de 80 feelings, assim, uai. Cara, como a rede do Bitcoin é ruim de ser operada, cara. Pô, eu saí lá de operar NFT, etc, na rede Ethereum, aí mandei pra carteira do Bitcoin, aí fui lá, entrei na Magic Eden, comprei lá um Ordinal. Cara, não saía, não saía, a rede estava condicionada, tal, ficou lá, tal. Aí eu falei, deixa eu ir comprando outros, daí a rede depois vai processando. Não dá, porque eu só tinha mandado uma operação, eu só tinha a UTXO lá, só tinha um. Então assim, cara, tive que ficar esperando 50 minutos para rezar pro cara comprar
ordinal e depois me devolveu o dinheiro total que eu tinha na carteira, que era X vezes o que tinha aquele ordinal. Assim, eu falei, caraca, não é possível que esse negócio é desse jeito, né? Ainda, né? Então, assim, mas é. Então, assim, a minha experiência nisso, ok, fui lá, testei, acho interessante, vale. A minha experiência foi, cara, a rede da Ethereum tá anos-luz na frente, cara. É até bom quando a gente vê isso daqui, até para colocar em perspectiva, né? Porque a gente take for granted que a rede Ethereum é daquele jeito, que tem algumas coisas operacionais chatas, etc. Quando você vê a rede do Bitcoin, você fala, nossa, cara, tô no paraíso quando eu tô operando na rede Ethereum. Assim, rede Ethereum, eu digo, Ethereum, Polygon, Arbitrum, todas essas, né? É incrível, assim. Esse foi a surpresa desses últimos dias. Por outro lado, a rede do Bitcoin, o ordinal na rede Bitcoin tem uma vantagem em relação aos NFTs da rede Ethereum, porque o metadado é gravado dentro do bloco, né? Você não precisa de um terceiro para colocar isso daqui, o que é uma vantagem, mas que eu acho que logo na rede Ethereum a gente tem colocado isso para dentro do bloco também. Acho que não deve demorar, porque eu não imagino que isso não seja difícil de se conseguir, né? É isso, mas eu acho que Ordinals vem muito bem aí, é um dos pontos em relação a 2023 que traz aí bastante utilidade para a rede Bitcoin. Cunha, a gente se conheceu num evento presencial, né, lá no IT Porto, e você é uma figurinha carimbada e está sempre em eventos, cultiva muito isso, sabe a importância, o quão legal né, são esses eventos. E você teve recentemente agora até como Media Press do Web Summit, parabéns já agora, muito legal, e fez uma cobertura excelente, e aí eu queria até trazer um pouco para o Bloco Café, né, sobre o Web Summit aí, e se você até elencou aí já umas narrativas para a gente ficar de olho lá direto do Web Summit. Tá, acho que primeiro é o meu 5º Web Summit já, não é que eu vou, então assim, adoro ver lá. Acho que o Web Summit eu divido em 3 coisas sempre. A parte de networking, que talvez seja a principal e aqui hoje eu gosto mais, a parte de conteúdo, né, a parte de palestras e ver quem está falando e quais são essas narrativas, e a parte das startups que estão lá para vender o seu negócio, se mostrar e trazer a mercado aqui as suas soluções. Então, assim, são 3 Web Summits muito separados que dá para você ter, e o que a gente fala, né, cada um consegue ter o seu Web Summit ali, né? Então, assim, você não consegue fazer tudo, o espaço é enorme, você tem muita coisa feita em paralelo, então, assim, você nunca consegue fazer tudo. Sempre vai ter aquela pessoa que vai te falar, você não foi naquela palestra que foi a palestra do Web Summit? Eu falei, putz, essa eu não fui. Né? Então, assim, sempre vai acontecer isso. Acho que tem que estar acostumado. A gente que já é de cripto já está um pouco acostumado com esse tipo de coisa, porque a gente sabe que a gente não consegue ver tudo, mas esse é um evento nessa magnitude que você não consegue ver tudo. O meu Web Summit foi, assim, muito diferente, né? A primeira vez como mídia dentro de um evento desse tamanho, né? Eu fui convidado para cobrir lá o Web Summit pela Fintrender. Ficar no bastidor é muito legal, né? Então, assim, você conheceu um monte de gente dessa parte de mídia que você cruzava lá, tinha uma salinha de mídia que era bem legal, você tinha uma entrada para o palco principal separada, então assim, tinha algumas regalias em relação a isso que foram bem interessantes, que eu curti bastante. Tá? Em relação a Web Summit em si, eu acho que teve alguns pontos que foram importantes. Acho que o foco foi inteligência artificial de cabo a rabo. Né? Então, assim, é só sobre isso que se falou em tudo que é coisa. Então, você não tinha uma coisa que você ia lá ver que tinha um AI ou uma inteligência artificial escrito de algum jeito lá. Né? Então, assim, todas as discussões passavam por isso, diferente do ano anterior. Né? O ano anterior, aí, 2022, tinha mais coisa de cripto. Né, esse ano tinha pouca coisa de cripto. Cripto 2023 agora ainda tinha um pouquinho de patinho feio depois de todo o problema que a gente viu em 2022, né? Então, assim, diminuiu bastante em relação a isso. Então, assim, o foco principal é a inteligência artificial. As narrativas principais em relação à inteligência artificial vem na parte de regulação, né? Regula, não regula? Deve limitar, deve não limitar? Né? Deve concentrar, não deve concentrar? Então, assim, acho que tem bastante coisa nesse sentido. A principal palestra que eu vi isso foi do McAfee, que é do MIT, onde ele fala, a frase principal dele foi, a gente não deve limitar a inteligência artificial, a gente deve arrumar uma forma de corrigir rápido caso ela vá para o lado errado.
né? Então, assim, acho bem interessante, não sei o quão factível isso é na prática, mas acho que é bem interessante na ideia de que a gente não deva ter uma limitação. Tem um texto do Vitalik que ele lançou agora no final de novembro também, aqueles textos do Vitalik, mega cabeça, cara, que o texto do Vitalik, esse até nem é tanto, mas o texto do Vitalik em geral, a minha leitura são 2 parágrafos, meia hora para pensar e entender como é que ele estava vendo, porque eles são mega densos os textos dele, né? Esse agora que ele colocou nem é tão denso, ele fala sobre inovação e por que ele é otimista com inovação, né? E por que a gente não deve controlar e deve deixar a inovação seguir. O texto é fenomenal, ele tem uma perspectiva histórica, ele comenta até pela parte de a médica, né, de que fala, cara, a gente está vivendo hoje 70, 80, 90, 100, cento e poucos anos, porque teve inovação na medicina, porque há 200 anos atrás a gente vivia 30, né, 40 anos, então assim, a medicina ajudou muito, então assim, a gente deveria ter limitado a inovação da medicina lá atrás, tinha muita discussão lá atrás de que deveria limitar, né, então assim, mas ainda bem que a gente não limitou. Então assim, essa é uma das coisas que ele coloca no texto, mas o texto vale muito a pena ler porque tem muita coisa em relação a isso. Em relação a eventos de modo geral, eu acho que o Web Summit é um evento de tecnologia amplo que vale a pena pelo menos uma vez na vida você vir, tá? Porque são 70 mil pessoas, é um negócio enorme, com muita gente, com muitas narrativas, com muitos setores. Uma das coisas que eu gosto do Web Summit, por exemplo, eu não vou para palestra de cripto no Web Summit, né? Porque assim, é um setor que eu já cubro bastante, que eu já vejo, então assim, ali não vai ter novidade, né? A grande parte das discussões que você tem não são discussões muito aprofundadas, são discussões mais superficiais, mas eu gosto de ir para algumas palestras no setor de entretenimento, por exemplo, setor de gaming, né? Então assim, são setor imobiliário, inovação no setor imobiliário, são setores que eu não acompanho tanto, e que tem inovações que a gente pode trazer para o lado de cá também, ou pode consolidar a nossa formação geral do que é a inovação em todos os setores, né? Então, isso que eu ia te perguntar, você já tem, como você falou, 5 Web Summits nas costas, e o contrário, você disse que você chega nesses eventos, lá você não quer nem saber de cripto, e com razão, não é mesmo o maior evento cripto, não é? Mas e o contrário, o quão a Web 2 tem incorporado, como você viu a evolução nesse tempo aí da Web 3 no Web Summit, né? Ou seja, a gente está engatinhando ainda, ou as coisas estão indo muito rápido também nesse lado? Acho que nem começou a engatinhar ainda, tá muito devagar, eu acho que assim, tem uma outra coisa que você vê, mas é muito, muito, muito pouco ainda. Tá, então assim, isso é uma coisa, é uma coisa que eu faço muito e que para mim é muito importante, que é, por eu estar assim, muito ligado ao mercado cripto, a discussão contigo, com gente que entende muito essa parte cripto, e também tá ligado a muita coisa do mercado financeiro tradicional, é eu conseguir tentar ver onde é que esses dois caras estão se encontrando, né? Então assim, quando eu fico muito aqui tempo só no mercado cripto, Web3, por exemplo, eu tenho a impressão de que as coisas estão andando muito rápido, né, de que tá todo mundo sabendo, todo mundo, etc. Quando eu dou passo pro lado de lá, que eu atravesso a rua e vou pro outro lado, que eu olho e falo assim, nossa senhora, o negócio tá muito longe ainda. Então assim, a Web Summit, acho que para mim é uma das coisas em relação a isso também, cara, tá muito longe ainda. Bota o pé no chão. Né? Então assim, a gente que tá aqui conversando sobre isso e tudo, não tem a ideia do gap que tem ainda, cara, que se você passa por lá de lá. Eu lembro quando eu comecei lá em 2016, 2017, que eu tinha semanas que eu ficava arbitrando o offshore de cripto lá no Brasil, cara, que eu ficava lá, eu saía para ir para, sei lá, para um happy hour com os amigos, cara. Como eu tinha ficado enfurnado dentro desse mundo de cripto, eu não sabia o que tinha acontecido no futebol, não sabia qual era a inflação do Brasil que tinha soltado aquela semana, não sabia qual era a crise política, qual era o meme da semana, porque eu só estava em cripto, só Twitter e cripto. Cara, eu não tinha conversa, porque ninguém entendia o que eu falava, né? Então assim, aquela coisa que você chegava, era um mundo realmente paralelo. Então assim, essa volta é importante. Hoje ele é menos paralelo do que era, é menos. Então a gente está falando também aí de 7 anos de diferença. Mas ainda o gap é muito gigante. Então assim, essa conversa que a gente está tendo hoje, onde a gente cita Ordinals, NFT, a RWA, o SDC, CBDC,
Drex, esse É monte muito de bolha da siglinha, bolha da bolha, cara, né? para 99% da população é grego. Total, Então, assim, ainda é grego. Então, assim, aí tem um espaço muito grande ainda de crescimento ainda. total. Total, concordo demais. E até pegando esse gancho aí dessa distância, né? Porra, a gente falou vários exemplos aqui de como você cria conteúdo, né? Livro, artigo, live. Como é que você está experimentando a Web3 para monetização do seu conteúdo? E aí a pergunta, né, cara? A gente está muito longe de construir um modelo de negócio baseado em Web3? Eu acho que a gente, de construir um modelo de negócio, não, acho que já tem alguns até. Eu acho dele ser de adoção em massa, eu acho que a gente está longe ainda. Eu acho que é coisa, se tá longe para mim são 10 anos. Tá? Então, assim, eu acho que a gente tem ainda muito, a gente já tem muitos modelos sendo testados e muita coisa sendo feita, mas assim, cara, é para aquele nicho de pessoas que gostam, que nem a gente ainda, né? Meia dúzia de pessoas. Então, assim, quem tá nos ouvindo aqui, para essa meia dúzia virar milhões ou bilhões, eu acho que ainda tem um tempo grande para isso acontecer. Tá? Então, assim, eu não sou muito otimista em relação ao time, eu sou otimista em relação ao vai acontecer. Tá? Eu acho que isso aqui é um caminho sem volta, acho que vai acontecer. Agora, o prazo eu acho que demora um pouco ainda. Bacana, bacana. Cara, vamos já botar o pé no chão, como a gente acabou de falar aqui, né? A importância desses eventos. E a gente, como criador de conteúdo, e você falou aí, né, cara, full time ali, consumindo isso, e às vezes você não sabe nem quando é que você tá no modo pessoal ou no modo profissional, né? Porque se misturam muito fácil. Você recentemente trouxe um artigo muito bacana sobre o equilíbrio entre quantidade e qualidade. Eu acho que você está conseguindo manter esse equilíbrio, você está entregando muito e com muita qualidade, né? Parabéns, viu, Gustavo? E assim, você se descarrega um pouco nos trails, né, de bike e tal, e você conta lá a história que você estava para uma trilha e passou por uma aldeia, viviam como há décadas atrás, né, os seus antepassados ali, os animais embaixo para esquentar a casa, o piso superior, e isso fez te refletir o quando é necessário a gente se desligar um pouco. Traz um pouquinho pra gente, não só desse artigo, dessa tua viagem, né, sua provocação ali, mas também como é que você cuida da sua saúde mental nesse turbilhão de coisa aí que o mercado, né, não desliga. Acho que tem vários temas aqui e que talvez eu não tenha nem a resposta, mas a gente vamos ficar com a pergunta aqui também. Mas assim, esse texto especificamente, acho que foi uma reflexão que eu fiz. Aliás, tem duas coisas que eu tenho feito na FinTrender. Assim, eu sempre escrevi muita coisa de que eu chamo de hard content, né? Explicando o que é Account Abstraction, o que é Zero Knowledge, o que é CBDC, Drex e toda essa parte aí de inovação, mas muito pouca coisa sobre reflexões, né? Sobre essa parte mais pessoal, de como é que a gente lida com isso. Recentemente, em maio desse ano, eu falei assim, acho que eu vou soltar uma outra linha dentro da FinTrender, que são essas reflexões, né? Então, assim, eu comecei a colocar coisas do tipo, essa discussão entre qualidade e quantidade, né? O que é produtividade, que é esse texto que você comentou. Tem algum outro sobre o que é abundância, né? Então, assim, como é que a gente produz conteúdo nesse mundo de abundância que a gente está hoje. Tem um outro sobre legado, né? O que é legado, como é que a gente deveria deixar isso daqui pessoalmente, como grupo e tal. Então, assim, várias reflexões que acabam me ajudando um pouco até a centralizar, e tem, como eu falei, assim, tem causado muita interação com as pessoas, o que eu acho muito legal, porque tem muitas pessoas, como você falou, assim, me vi um pedaço aqui nesse texto, achei interessante isso daqui, etc. Né? Então, só fazendo esse ponto. Em relação a esse ponto específico que você comentou, fica a dica, não sei se você já foi para essa cidade também, mas tem uma vila do lado do porto, aqui 1h30 de carro, que chama Drave.
É uma vila que foi abandonada, é uma aldeia que eles chamam aqui, que foi de casas de pedra, que o último morador saiu de lá, acho que há 10 anos atrás, e ficou abandonada. É um monte de ruína. Tem umas 30 casas que é ruína. O único jeito de chegar lá é andando, né, ou de bicicleta, por uma trilha que você chega lá de mais ou menos 4 quilômetros para chegar, né, o que é por si só já legal. Vamos andar, eu saí daqui do Porto, fui para lá para fazer essa caminhada até essa cidade, essa aldeia abandonada, essas ruínas. E a caminhada foi espetacular, o lugar é lindo, tem várias cachoeiras em volta, é muito bonito, vale muito a pena, recomendo muito para quem nos ouviu aí, ter a oportunidade de conhecer, vale muito a pena, chama Drave a cidade, eles chamam de aldeia mágica de Portugal, tá? Mas o que mais chamou mais atenção não foi isso, foi a cidade de onde a gente parte para chegar em Drave, que é uma cidade chamada Regolfe, se não me engano. Ela é uma cidadezinha também minúscula, deve ter umas 40 casas, e tem um pedaço antes de chegar na trilha que você passa pelo meio centro da cidade, que é uma descida assim, e todas as casas dos dois lados são de pedra, e todas as casas dos dois lados têm animais na parte de baixo da casa. Uma casa, um sobrado, né, de um andar, né? Então a parte de baixo, que é o térreo, né, que é o resto do chão, tem ali os animais, e na parte de cima, onde as pessoas moram, que tem cozinha, quarto, etc., é onde as pessoas moram. Então assim, isso é como as pessoas viviam, sei lá, 1800, né? Que eles usam os animais ali para proteger os animais também, mas para também o calor dos animais gerar calor para casa, né? Para uma região que passa muito frio, né? Então assim, o calor dos animais embaixo da casa deixa a casa em cima mais quentinha. Então assim, as pessoas faziam isso. E durante quando eu fui de manhã para a trilha, eu passei lá, você via aquelas portas todas abertas, etc., sem animal nenhum, porque os animais saem para ir pastar e depois voltam no final da noite para dormir ali embaixo das casas. Então assim, foi uma coisa que leva muita, que me levou a essa reflexão e que me levou muito a pensar assim, a gente hoje tem a tecnologia que nos ajuda a fazer muita coisa e a gente é muito produtivo, né? Então assim, cada vez mais produtivo. Então assim, com a inteligência artificial, com o chat GPT, a gente fica cada vez mais produtivo do que a gente era, né? Você pensar sei lá, volta 10 anos atrás, o que eu faço hoje na FinTrender, o que você faz aqui também nos seus canais, era impossível de você fazer com a estrutura que você tem hoje. Não dava, você ia precisar de muito mais gente, vai precisar de muito mais tempo. Hoje não, você consegue fazer tudo isso daí porque a tecnologia te ajuda. Mas ao mesmo tempo, a tecnologia te ajudando não quer dizer obrigatoriamente que você vai sobrar mais tempo, né? Que é a discussão sobre produtividade. Então assim, cara, ok, eu tenho a tecnologia que me ajuda, então aquele negócio que eu fazia em 4 horas eu vou fazer em 2. Então 2 horas eu vou ficar vendo série na Netflix, vou ficar na praia. Você não faz isso, você vai pegar aquelas 2 horas que sobram e vai produzir outra coisa, né? Mais quantidade, né? Com mais qualidade. Então assim, essa discussão de produtividade, quantidade e qualidade é o que eu trouxe aqui nesse texto, nesse artigo, e esses artigos de reflexão minha são artigos que não são conclusivos, a grande maioria, que era uma dificuldade que eu tive é uma dificuldade enorme que eu tinha quando eu comecei a escrever. Sim. Você termina sempre com perguntas, né? E para mim que eu escrevia era uma dificuldade, porque eu sempre escrevia artigo técnico. Eu vou escrever um texto onde eu não concluo? Sim, vou escrever um texto onde eu não concluo. Não tem conclusão. É uma continuação, né? Na verdade, acabou ali um capítulo e daqui a pouquinho você volta com o próximo, que é o próximo artigo, enfim. E as suas próximas, é o próximo dia, né, cara? É o dia depois de amanhã. Deixa eu pegar um outro ponto que você falou, em questão de saúde mental também, Uai, que é como é que a gente atua isso daqui, cara. Esse negócio é um ongoing business, né, cara? Assim, a gente tem que estar tomando conta o tempo inteiro, né? Ainda mais quando a gente se coloca, por exemplo, eu trabalho grande parte de casa, no escritório aqui em casa, onde eu fico. E aí tem dia que eu não saio de casa, né? Então assim, a Flávia, que é minha esposa, foi levar os filhos da escola, eu fiquei aqui trabalhando, eles voltaram da escola, a gente jantou, não sai de casa. Você fala, caraca, né? Você mal sabe se tá chovendo, aliás, já sabe que tá chovendo e coisa, porque você olha pela janela, mas senão você nem saberia, você não tem impacto. E aí eu falei, cara, esse negócio tá fazendo mal pra mim, não quero mais. Aí eu comecei a pegar um coworking, né? Desde o começo desse ano, tem um coworking onde eu vou 2, 3 vezes por semana. Entendeu? Assim, vou lá, vou de bicicleta em geral, o dia que não tá chovendo, que agora essa época do ano aqui no Porto não é tão fácil, chove quase todo dia, né? Mas assim, vou de bicicleta para lá, trabalho, faço as coisas, etc, e volto no final da tarde, comecinho da noite, etc, e volto. Isso tem me ajudado muito nessa parte de saúde mental. Maneiro. E
E não diria separar, que é o ponto que você colocou também, separar o que é vida pessoal e o que é coisa, cara, eu acho que esse negócio eu não consigo separar mais. Então, assim, às vezes eu tô trabalhando no sábado à tarde, tô lendo um texto no domingo Sim. que eu gosto, mas que ao mesmo tempo é trabalho. Então, assim, eu não consigo mais falar assim, agora eu não vou fazer nada relativo Tá de a folga nada. na Não, segunda-feira, porque se eu né? tô, volta no ponto, até Não tem caminhando mais lá, isso. fazer uma caminhada pra uma cidade abandonada, cara, a cabeça tá pensando, né? Então, assim, esse texto que eu escrevi no final das contas, ele foi originário durante a caminhada que eu tava lá olhando, observando e fui já pensando e vendo como é que eu escrevi, e depois eu sentei e falei, deixa eu colocar aqui como é que eu acho isso, né? Então, Gustavo, uma amarração de tudo que nós falamos aqui, uma continuação da primeira pergunta, essa daqui, por que você ainda está em cripto? Esse ainda é dose, só colocar esse ainda nessa pergunta. Acho que eu nunca pensei em sair. Então, assim, talvez seja a resposta a mais coisa. Depois que eu entrei lá em 2016, 15, 16, que eu olhei, falei, cara, é espetacular esse negócio. Então, assim, não tem por que sair. Então, eu responderia essa pergunta talvez com uma outra pergunta, né, cara? Por que esse ainda no meio dessa pergunta? Né? Então, assim, eu acho que é um negócio que veio para ficar, um negócio que eu gosto e que eu nunca pensei em sair totalmente, né? Seja pela parte de cripto como investimento, seja a parte de cripto como tá entendendo e tá junto dessas narrativas, tá junto da comunidade, tá conversando aí com os inovadores. Então, assim, esses dois fatores para mim hoje fazem parte do que eu sou, na verdade. Então, é o que é. Eu já ouço o rufar dos tambores, rufem os tambores. Vem aí, CryptoPog! E a pergunta, Gustavo, é se você está preparado. Acho que tô. Vamos lá. Então, primeiro é sempre ele, Bitcoin. Bitcoin é uma nova forma de transacionar dinheiro entre pessoas sem intermediários. Satoshi Nakamoto. Um gênio. Web3. Para onde nós vamos? NFT. Uma coisa que todos vamos usar. Metaverso. Metaverso, eu acho que ainda é uma aposta para frente. Inteligência artificial. Já tá entre nós. Segurança digital. Preocupação enorme que todo mundo tem que ter. Agora não dá para terceirizar mais para terceiros. A gente tem que tomar a corpo disso e a gente fazer. Descentralização. Eu acho que tem grandes vantagens, mas não serve para tudo. O que falta para a adesão popular das criptos é... regulação. Você tem alguma blockchain preferida? Isso eu já falei, quase mandei o coração, Ethereum. E alguma que quer distância? Uma que eu nunca usei, mas que eu vou pagar minha língua em algum momento é a Solana. Você se considera um maximalista? Não. O que foi o colapso da Terra-Luna? Um modelo que matematicamente era insustentável. E a insolvência da FTX? Uma fraude. De índice de lavagem de dinheiro a ouro digital, o que fez a BlackRock mudar de opinião? Mercado. Eu acho que o mercado, e ainda bem que esses caras são abertos a mudarem de opinião. Redes de privacidade. A rede de privacidade é uma coisa que acho que é bom que tenha aí para ter a opção para quem quer isso daí, mas ao mesmo tempo ela traz uma dificuldade muito grande por conta da regulação não permitir total privacidade que essas redes, que é inerente a essas redes. Ethereum flipa Bitcoin? Eu acho que sim. Criadores de conteúdo. O criador de conteúdo tem um trabalho gigante que é como monetizar e como ser diferente nesse mundo com abundância gigante. Fintrender. Fintrender é a forma, é o lugar onde eu centralizo tudo o que eu faço. E aí tem toda a parte de textos, YouTube, voz, livro, vários formatos de conteúdo para acessar aquele conteúdo, aquele público do jeito que ele quer ver o negócio. Gustavo Cunha. Gustavo Cunha é um cara inquieto que adora aprender. Eu acho que essa é a melhor coisa, e aprender e ensinar. Eu acho que é isso que faz parte do que eu gosto. Eu sou mega curioso, adoro que me deem desafio para eu ir atrás, buscar aprender, e adoro também pegar todo esse conhecimento, organizar na minha cabeça do jeito que eu penso e conseguir explicar de uma forma que qualquer outra pessoa consiga entender. Gustavo, o que é cripto? Cripto para mim é um movimento, ele não é uma rede, ele não é um token, ele é uma forma de pensar que engloba inovação, que engloba algumas coisas relativas à privacidade, descentralização. É um novo conceito, é um movimento. Então é isso, pessoal. Com as expressões movimento, nova forma de pensar, chegamos ao fim desse episódio.
Eu queria agradecer, Gustavo, por esse papo aqui agradabilíssimo. Fizemos um excelente recap e até mesmo sair um pouco aí do normal, trazendo curiosidades, fatos aí do dia a dia, do cotidiano. Gostei da sugestão ali de Drave, não conhecia, vou conhecer com certeza e fica aqui aí anotado aí para quem tiver Portugal, passar por aqui, dar uma visitada a Drave, eu com certeza vou para lá também. Sucesso sempre, cara. Conte com o Bloco Café, esse espaço está sempre aberto, cara. E vamos nos encontrar mais aí, marcar uma francesinha junto. E eu queria que você encaminhasse então para as considerações finais, dissesse aí para nossa comunidade qual é o melhor jeito de te encontrar. Tá bom, acho que a primeira coisa é agradecer. Uai, acho que é um prazer aqui estar contigo, com a tua audiência aí, trazendo mais conteúdo. E esse papo foi ótimo, adorei. Passou voando aqui, não sei nem quanto tempo deu aqui, mas passou voando a conversa, foi muito legal. Onde que vocês entram em contato comigo é via Fintrender, né? Então, assim, aí tem várias formas, eu tô em todas as mídias sociais, tá? Então, assim, Gustavo Cunha, se der no Google, Gustavo Cunha Fintrender, se for no Instagram, no LinkedIn, no Twitter, todos têm Fintrender. Os lugares que eu mais produzo conteúdo, e para quem quiser ir atrás do que eu tô fazendo, aí são o site da Fintrender, www.fintrender.com, ou o YouTube da Fintrender também, que é onde eu tenho bastante conteúdo aí na parte mais visual, que são esses dois principais aí, onde eu centralizo toda a parte de conteúdo. Tá? E é isso, acho que a minha mensagem final aqui vai no sentido de, cara, vamos aproveitar para a gente aprender junto e experimentar junto. Eu acho que esse é o mundo que a gente está fazendo aí, que a gente está criando esse mundo que é nosso aqui, para eu, para você, para todo mundo que está nos ouvindo. É importante que a gente tenha consciência do que a gente está fazendo e para onde a gente quer ir. Então, quanto mais discussão, mais aprendizado e mais experimentação a gente tiver, maior a chance da gente ter um mundo melhor para frente. Tá bom? É isso. Obrigado, Ai. Porra, eu que agradeço. Obrigado demais. E eu também quero agradecer ao carinho da sua audiência por você estar até agora conosco. Muitíssimo obrigado. Até como a gente viu aqui, né, Gustavo, o tempo é o ativo mais valioso que a gente possa ter, não só na nossa carteira, mas na nossa vida. Então, muito obrigado por você interagir com a gente nas redes sociais, estar com a gente aqui, é mesmo muito gratificante. E eu e o Gustavo ficamos por aqui, mas vem aí a Francisca Miguel para trazer uns recadinhos, inclusive a senha do POAP desse bloco, tá bem? Até semana que vem, pessoal. Tivemos aqui uma excelente análise de retrospectiva do criptomercado. O Gustavo é uma pessoa muito ativa e a sua experiência faz toda a diferença. Eu adorei quando ele responde no CryptoPong que bom que esses players como a BlackRock estão abertos à mudança. Acho que esse é um bom resumo para este ano. A senha para o POAP deste bloco é #mudança. Digite #mudança na mensagem fixada no X que você receberá em sua DM um link para mintar gratuitamente este NFT. E por falar em NFT, você sabia que o mint do NFT Bloco Café 1 ano está aberto? Por 0,01 Ether você não apenas deixa registrado on-chain o seu apoio ao Bloco Café, como ainda farma o airdrop da Zora. Se você tem dúvidas, críticas, sugestões ou parcerias, entre em contato com a gente através do X ou e-mail blocafé@proton.me. Todos os links, incluindo o do Gustavo Cunha, estão na descrição. Até a próxima, gente! Tchau!